Quando aprendemos com a nossa história, com os erros e com os acertos, mesmo no meio de caminhos desafiantes, se tirarmos lições do que nos limitou e assumirmos que do nosso lugar existe algo que só nós podemos fazer, ficaremos mais próximas, mais próximos da realização que queremos sentir. Do meu caminho lado a lado com as pessoas, acompanhando-as nos seus percursos profissionais e que tanto me ensinaram, mais do que sobre o trabalho, sobre a vida e dentro dela sobre as relações humanas, da minha transição e da minha missão de ajudar pessoas a alinharem quem são com aquilo que fazem, nasceu o podcast O Trabalho da Tua Vida, para inspirar e despertar consciências. Aqui vamos trazer pessoas comuns, mais e menos conhecidas, histórias reais de pessoas que decidiram ir além do que era esperado, que são protagonistas das suas histórias, que ousaram escolher caminhos profissionais onde podem ser quem são, mesmo sem certeza do resultado e lidando com o desconforto. Que as suas histórias vos inspirem a dar o vosso próximo passo, a tomarem decisões pessoais no trabalho, decisões mais alinhadas com quem vocês são. Nós somos histórias vivas e o mundo precisa de pessoas que se sintam vivas, que possam somar na vida de outros através do que fazem. E existe caminho, que possas encontrar o que te faz mais sentido. Hoje recebemos no podcast O Trabalho da Tua Vida uma amiga, uma pessoa muito querida e muito especial para mim, uma mulher bonita por dentro e por fora. Mafalda Rodrigues de Almeida, bem-vinda! Obrigada! Hoje voltámos aqui a um espaço que, parecendo, quer queiramos, quer não, passaram quase 9 anos. É verdade. À mercearia e à mesa. É verdade, já não vinha aqui há muito tempo, estava a pensar nisso desde a pandemia e já é muito bom voltar a sítios onde vamos felizes, como se costuma dizer. Pois é, nada é aleatório. Andámos a falar para podermos gravar este episódio e viemos ter aqui à mercearia, onde basicamente tudo começou, mais ou menos, à mesa, aqui, a falar de pão, na altura. É verdade. Olha, quem era a Mafalda lá atrás, em 2014, e quem é hoje a Mafalda Rodrigues de Almeida, hoje, 2023? Fala-nos um bocadinho deste percurso até aqui. Olha, acho que são duas Mafaldas mais ou menos alinhadas, mas um bocadinho diferentes. Pelo menos eu sinto que estes anos me trouxeram muita carga de maturidade, que eu sempre senti que fui uma pessoa relativamente madura, porque sempre fui criada assim, com um sentido de responsabilidade e de vida muito forte por causa da minha mãe, mas sinto que fui evoluindo muito nesse sentido. Em 2014 eu trabalhava por conta de outrem, sabia para onde é que queria ir, mas ainda não sabia muito bem o rumo, ou como é que as coisas iam ser, ou quanto tempo é que ia demorar até lá chegar. Hoje em dia sinto-me plenamente realizada no meu trabalho, trabalho por minha conta, faço uma coisa que adoro, tenho uma filha e meia. E, portanto, são duas. Já são quase duas e portanto sinto-me completamente diferente. Pois é isso mesmo. 9 anos, eu hoje pensava, e perguntas vou fazer à Mafalda, realmente na mercearia e mais ou menos comecei a fazer as contas em 2014, portanto 9 anos vá. Sim. Pensei, 9 anos, é verdade, já passaram 9 anos. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, para que as pessoas que nos acompanhem, que acompanham o podcast Trabalho de Vida, onde falamos de percursos, no fundo são percursos de vida, não é? Onde o trabalho é um pilar importante que toca muitas áreas essenciais da nossa vida. E por vezes nós dizemos, o trabalho não é o mais importante. Mas, na verdade, o pilar fundamental, um dos pilares fundamentais que afeta a saúde, que afeta as finanças, que afeta outras áreas também estruturais da nossa vida, é efetivamente o trabalho. Então, fazermos assim, olharmos para as nossas trajetórias de vida e podermos falar do trabalho, que papel é que no fundo tem e como é que foi chegar, como é que foi o percurso, não é? Que basicamente aqui falamos do percurso e olhamos para o percurso até ao atual. Então, uma pergunta que eu tenho aqui para te fazer. Mais do que aquilo que nos move, há muitas pessoas falam que é um sonho que nos move, é preciso concretizar. Quando é que tu percebeste que estava na altura de lançar a Love It? Olha, foi mais ou menos em 2018, quando eu decidi mesmo avançar, portanto, se calhar nos finais de 2017 já tinha muito essa ideia, porque eu já andava a trabalhar por conta de outra
há algum tempo, e isto também começou com, eu acredito muito que as coisas não são feitas de sonhos, pelo menos para mim nunca foi assim. Para mim foi feito de aquilo que eu quero, não é um sonho, é aquilo que eu quero, e há muita determinação, no sentido, eu sempre fui muito organizada, e portanto eu sabia que se eu quero concretizar isto, então eu tenho que trabalhar bastante, tenho que criar um nome, sempre li muita coisa de gestão, de marketing, etc. E portanto sempre via aquela mensagem ser passada de quando tu sais da faculdade, és muito verde, não te podes lançar de repente sozinha nesse mundo, e portanto sempre cresci com essa ideia de eu quero lá chegar, mas não pode ser já. Eu quero lá chegar, mas não pode ser já. Os pés bem assentes na terra. Eu tenho que aprender muita coisa antes de lá chegar, e portanto senti que foi necessário. Portanto, eu saí da faculdade em 2012, depois fiz o meu mestrado, em 2014 estava a terminar, e até 2018, foi quando finalmente comecei assim a trabalhar sozinha. Portanto, passaram mais ou menos estes 6 anos em que eu senti que era importante de facto trabalhar para outras pessoas e ao mesmo tempo ir construindo um caminho que me permitisse, quando eu quisesse, ok, vou-me lançar agora a 100% na Levit, eu teria uma boa base para ter um ordenado, para conseguir de facto crescer, e o primeiro ano foi extremamente duro, mas senti que, ok, estava na altura certa quando de repente eu já tinha tudo o que eu precisava, todas as condições reunidas para de facto me lançar sozinha, e estava a trabalhar por conta do outro ao mesmo tempo, ou seja, eu trabalhava 80 horas por semana. Basicamente foi isso que eu pensei, ok, já chega. Porque nós olhamos para a Mafalda Rodrigues de Almeida, olhamos para a Mafalda quando era televisão, olhamos para as redes sociais e de repente parece que foi tudo assim muito fácil, é uma linha reta. Mas começou também pequeno, não é? Sim. Sempre vi que começou assim, mais pequeno, mas com bastante determinação. Sim, eu acho que tenho que começar sempre por algum lado e, na verdade, o meu caminho... Começaste o teu caminho do meio, não é? Como eu costumo falar, no caminho do meio. Então tu tinhas o teu trabalho e já estavas a planear. Sim. A Levit. Sim, porque lá está, eu sempre soube, eu também venho de uma família de empreendedores e portanto eu sabia sempre que eu ia ter um negócio para mim, um negócio meu, que queria ser eu a controlar um bocadinho mais a minha vida e não queria que, de certa forma, nunca tive aquela ambição de ir para uma empresa grande, de crescer na hierarquia de uma empresa. Sempre tive muita necessidade de crescer e de sentir alguma validação, de receber prémios, etc., mas não no seio de uma grande empresa. E portanto eu não tinha essa ambição de ir para uma empresa muito grande, embora ache esse mundo giríssimo. E tenho imensos amigos que coloquei a partir disso e depois tive a sorte de poder ir conhecendo outras pessoas dos meios através do meu trabalho e de ter um bocadinho desse contacto e perceber que não é nada disto que eu quero para a minha vida. E isso foi muito, muito importante. Mas de facto eu acho que de certa forma o trabalho que eu fui tendo por conta de outrem também me ajudou um bocadinho a escolher o meu nicho, a ver para onde é que eu queria virar-me, a perceber, eu acho que também, por exemplo, coisas como técnicas de negociação, o poder de encaixe, falar com os clientes, o saberes até onde é que podes ir ou não numa determinada situação, o perceberes que de facto, se tu queres chegar a algum lado vais ter que te esforçar muito. Eu acho que as pessoas, de facto, quando eu digo que é a organização e o planeamento, como é que eu vou lá chegar, é muito importante, porque hoje em dia recebo muitas estagiárias, já há muitos anos recebo muitas miúdas, que querem, por exemplo, acabam estágios e eu gostava imenso de fazer o que eu falo. Queres dizer o que tu fazes? Sim, eu ia te perguntar isso. Eu não comecei aqui. Eu digo-lhes sempre, eu não comecei aqui. E portanto, tu não podes olhar para o meu percurso e dizer, eu quero começar aqui. Tu tens que começar onde eu comecei, ou começar de uma outra forma, como quiseres, mas este é um ponto que tu vais chegar, se correr tudo bem, daqui a 10 anos. Eu não, quando saí da faculdade não estava aqui. É tão importante dizeres isso. Eu digo sempre isto, sempre, porque é muito difícil, porque eu tenho pessoas com quem trabalho atualmente que decidiram começar onde eu estava e têm muito mais dificuldade, porque não têm, quando tu começas, e nós trabalhamos muito com carteiras de clientes, com arranjar contactos, e imagina, tu sais da faculdade, tu não tens, a não ser que seja uma coisa muito inata em ti, tu não tens aquela capacidade de, imagina, tens uma pessoa muito aspiracional para ti, queres estabelecer um contacto com ela, no miúdo da faculdade não sabes estabelecer um contacto com alguém com quem queira trabalhar com à vontade ou com brio para não soar a ai, eu quero imenso trabalhar consigo, deixa-me trabalhar consigo. Até porque ainda não construiu a confiança, sim, não é? Sim. Há uma construção. E mesmo que não tenhas essa confiança, tu podes, por exemplo, abordar uma pessoa com quem gostavas muito de trabalhar de uma outra forma. Por exemplo, eu abordo muitas pessoas no sentido de gostava de conhecer melhor o seu projeto, podemos ir almoçar, podemos beber um café, etc. Preciso de ajuda neste sentido. Será que podíamos conversar um bocadinho? Ou, por exemplo, através dos grupos de mulheres empreendedoras, que eu acho que são ferramentas ótimas, ou oferecer-te para escrever conteúdo para uma determinada empresa ou fazer de algo na administração. Portanto, há N formas de tu provares o teu valor e mostrares quem és e de fazer com que aquela pessoa repare em ti. Claro, pode correr mal,
Mas hoje em dia eu acho que... Sim, mas isso é o risco, não é? Exato. Também tens de ter abertura ao risco. O não é sempre garantido, mas pronto, eu aconselho vivamente todas as pessoas que pensam de facto em largar um trabalho por conta de outro, e mesmo que não estejam no ponto de saída da faculdade, obviamente, mas é preciso nós construirmos o nosso caminho e pensarmos em todas as valências que nós vamos ter se queremos de facto estar a trabalhar por nossa conta. Nós vamos ter que ter capacidade de fazer contactos, temos que nos sentir minimamente à vontade para abordar alguém que nos venha trazer alguma coisa de valor no nosso trabalho e que nos venha ajudar a crescer. E eu acho que isso é das coisas mais importantes para quem está a começar. Bom, retenham este conteúdo valioso, esta conversa. Bom, próxima pergunta. Quem ou o quê representou um pilar essencial na tua mudança, precisamente da Mafalda profissionista, trabalhadora de uma empresa, para a Mafalda empresária? Quem ou o quê representou um pilar? Perguntas difíceis agora. São perguntas difíceis. Nunca tinha pensado nessa perspectiva de o que é que fez mudar, porque, como te digo, sempre cresci com esse ADN. Portanto, eu diria que quem foi a minha família. Ou seja, o meu avô, a minha bisavó eram empreendedores de gema, sempre foram. A minha mãe não. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que eu acho que ela trabalha imenso, sempre trabalhou por conta de outra e atualmente já não, mas é uma pessoa que sempre foi muito mais cautelosa, ou seja, sempre apoiando, nunca dizendo não faças isso, porque ela sempre me deu asas para ir explorar, mas sentia que por parte dela havia mais aquela coisa do será que vai correr bem, será que não vai correr, mas nunca, assim, mas nunca disse que não, dizia sempre, ok, queres tentar? Tenta. E eu dizia, pronto, se não correr bem, não corre, não é? Eu já tenho nome, portanto volto para trabalhar para outra pessoa, não tenho problema nenhum com isso. E portanto, sempre, eu acho que a família foi aquele pilar que me ajudou a passar de ter a segurança e a confiança para ninguém me está a cortar as asas, se eu quero é agora e portanto vou tentar. E se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Pronto, e nunca crescer no sentido, pronto, sempre tive aquele exemplo a nível de família de queres lá chegar, vais lá chegar, mas vais trabalhar duro, tens noção disso. E portanto sempre... É o que acontece. Essa sempre foi a mensagem que me passaram. Eu acho que é muito importante as pessoas terem noção do trabalho que dá muito, muito trabalho. É preciso muita dedicação. Por isso lá está a questão do sonho, que te pode eventualmente passar como uma ideia de paixão, de facto é uma coisa que tu te vais dedicar muito e portanto tens que gostar bastante. Eu nunca digo que é um sonho, eu digo sempre, não, isto não é um sonho, isto é o que tu queres. Portanto, se é o que tu queres é uma concretização, é a tua vida. Portanto, pode ser uma aspiração, pode ser uma coisa que tu gostavas de alcançar, mas não é só um sonho, porque a partir do momento em que isso passa a ser uma hipótese de realidade, deixa de ser um sonho. Às vezes, sabes, quando falamos mais na perspectiva de sonho, é que há pessoas que também não têm essa clareza que em ti sempre esteve muito presente, não é? E que aspiram, na verdade, em poder fazer um pouco mais, ir um pouco mais além, lançar eventualmente alguma coisa ou fazer uma transição que nem sempre significa lançar algo, uma transição profissional para algo que eventualmente possa realizar um pouco mais. E por vezes falta a clareza do quê, nomeadamente do quê, não é? Porque antes do como tem o quê. E por vezes não existe essa clareza do quê. Então, às vezes é preciso mesmo puxar, irmos ao sonho. O que é que seria um sonho? O que é que seria então, se não quisermos falar um sonho, um desejo maior? E por vezes as pessoas são tão desconectadas, elas próprias precisam de entrar fazer esse mergulho interno para começarem a perceber o que é que poderia ser. E chegam lá, algumas sim, outras não, com mais ou menos dificuldade, chegam lá. Mas depois é essencial, óbvio, exatamente isso, que é planear no sentido muito bem. Então é isto que eu quero, é este o quê, é este o para quê também, que eu quero fazer isto. Então vamos lá, agora precisamos de concretizar, agora precisamos de determinação, agora precisamos de deixar de romantizar aquilo que por vezes parece muito romântico e muito grávido, como eu costumo dizer, mas que depois não tem assim tanto romântico. Claro que tem muito de bom, não é? E enfim, é este o caminho. Eu acho que se te conheceres bem, e se a pessoa for sempre fazendo esse trabalho de tentar conhecer-se o melhor possível, e embora lá está, eu sempre tenha tido essa consciência do que é que eu queria para mim, e se calhar não conhecia minimamente há uns anos atrás, ou se calhar conhecia para aquela fase da minha vida e aquilo naquela altura para mim fazia sentido, e fui evoluindo e crescendo, e eu acho que tu passas muito por uma transição também. Eu lembro quando fiz 30 anos, as pessoas falam, custa-te muito, e eu pensava, não, eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou onde eu quero estar, eu sinto que eu atingi uma estabilidade diferente que eu com 20 não sentia. Ou seja, essas fases pelas quais vais passando e o conheceres e o sentires-te, não, eu agora consigo apreciar o presente e consigo saber que eu estou bem. Claro que ainda quero crescer muito, mas agora
consigo validar. Eu lembro que com 20 anos eu nunca validava. Eu estava sempre à procura de mais. O que é que foi a seguir, o que é que foi a seguir, o que é que foi a seguir, e parecia que nunca tudo o que tu alcançavas era. Isso é desenvolvimento humano, é quando tu começas a reconhecer. Sim. Agora é isto, não é? E vais... Mas eu não, eu lembro que eu passei dos 21 até aos 30 sempre alcançado, check, bora. E isso, eu acho que foi uma mentalidade ótima que me trouxe até aqui. De alguma forma também se viu, claro. Trouxe-me até aqui. Mas ao mesmo tempo acho que é difícil quando os miúdos têm muita sede de crescer e de viver, de apreciarem esses momentos. E às vezes isso traz uma frustração, que é o que eu vejo também com pessoas que vou trabalhando mais novas, né? Traz aquela frustração, nunca mais chega. E pronto, e acho que isso também é importante apreciar. E não aproveita o caminho, não é? Não aproveita o caminho, é isso. Bom, como é que tu olhas para a constante adaptação, principalmente no online, onde tu fazes um trabalho com muita entrega, não é? É uma constante adaptação. Como é que a Mafalda, mãe, mulher e profissional, olha para esta constante exigência que também convida precisamente a não parar para olhar para aquilo que já se conseguiu e para aquilo que efetivamente já acontece? Sim. Olha, eu Como gosto. É que tu te adaptas? Eu gosto porque eu acho que o desafio constante é o que move os criativos e, portanto, se tu estiveres sempre com a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de pensar, o mesmo tipo de cliente, deixa-te muito estagnado. E eu sempre fui muito de olhar para dentro e olhar para as minhas aspirações. Não olho muito para quem está à minha volta, para o nicho da minha concorrência, por exemplo, direta. E acho que o online, por exemplo, vai-nos abrir portas que eu já tinha aberto antes da pandemia e que durante a pandemia as portas escancararam-se, não é? Mas eu já tinha muito esta presença. Mas olha, imagina, uma coisa que eu tinha muito antes da pandemia, eu pensava, não, o meu objetivo a 5 anos é conseguir trabalhar exclusivamente online. Hoje em dia, que trabalho quase exclusivamente online, sinto que me falta um bocadinho presencial e, portanto, também foi bom o de passares do tudo para nada para perceberes, não, espera aí, não é aqui que eu quero estar. Eu gosto de um meio termo. E acho que é muito importante e cada vez mais, porque sempre gostei muito do contacto com as pessoas e sempre fui aquela pessoa que diz, olha, bora almoçar, preciso falar contigo sobre isto. Pessoas que eu não tinha assim às vezes até muita confiança, mas que eu precisava de uma opinião e sinto que esse contacto faz diferença. O teu podcast tu também vivencias isso, não é? Porque tem o lado online, mas depois tu estás com as pessoas. Sim, então a empresa foi evoluindo muito para o online, tipo 80%, mas temos uma parte de 20% essencial que continua a ser presencial. Não nas consultas necessariamente, porque nós não sentimos valor nesse sentido, portanto, nós acreditamos e temos pacientes do mundo inteiro que fazem consultas online e adoram e têm resultados às vezes até melhores do que a presencial. Às vezes o presencial é mais pela experiência de ir para aquele sítio, pronto, tens um caminho, etc. Às vezes há pessoas que me dizem, só queria dar um beijinho, mas nós não acrescemos valor enquanto profissionais por termos essa experiência pessoal na consulta. Mas vocês fazem os workshops, não é? Nós temos os workshops e temos outros eventos, temos muita outra coisa que aí sim faz sentido. O provar, etc. Os eventos, os show cookings, toda aquela adrenalina, não é? Sim. Que é uma falda, que eu bem conheço de uma falda, então. Sim, então o online eu acho que é isso. Essa constante... abre portas, mas é um constante desafio e, portanto, o desafio acho que nos obriga a sermos melhores e a evoluirmos e a querermos também chegar mais longe. Por exemplo, mesmo com o podcast, foi uma plataforma online que eu lancei sozinha a gravar com um microfone que comprei em casa. Não tens questões com isso, porque lá atrás tu também começaste com os vídeos, a panelinha, não é? Exatamente, não tenho, eu acho que nós temos que começar por algum lado. Vamos ver lado. o percurso lá atrás, com uma falda de Rodrigo Almeida, que é delicioso. Nós temos sempre que começar por algum lado, portanto eu acho que sim, aí o podcast nessa altura eu tinha muitos pacientes músicos, que era engraçado, tinha cantores, tinha pessoas de produção de áudio, etc. E eles mandavam sempre mensagem a dizer, Mafalda, onde é que estás a editar a porcaria do episódio? E eu ouvi ruídos daqui e dali. Então até mandavam tutoriais. Eu queria saber, é o que eu tenho, com o que eu posso neste momento. Sim, eu dizia-lhes, olha, eu não tenho dinheiro para investir no programa de edição de áudio, eu não tenho tempo para isso, portanto eu vou lançar, porque sempre foi assim, para mim não tem que estar perfeito, tem que ser feito com qualidade e pelo menos eu sentir orgulho na forma como as coisas estão a ser feitas e claro que querer evoluir é bom. E então eles brincavam imenso comigo e diziam, na segunda temporada vais deixar de gravar em casa, vais deixar de gravar em casa. Claro, depois passamos tudo para evoluir porque fez sentido. Isso mesmo. Bom, uma mensagem, estamos quase a terminar, uma mensagem para quem quer transformar o tal sonho ou o tal desejo, de empreender numa realidade e não sabe por onde começar. Uma mensagem que queiras deixar. Olha, acho que já tocámos aqui em vários pontos, não queria repetir nesse sentido, mas eu acho que de facto é importante a pessoa, o quereres fazer uma coisa e de
facto aventurares-te num caminho de vida que seja completamente diferente daquilo que é a tua realidade, exige que tu conheças muito bem aquilo que tu gostas ou não gostas de fazer e pensares também que, se calhar, imagina, eu quando comecei tinha 26 anos, 27, o que significa que eu tinha aquela capacidade e a humildade de eu preciso trabalhar 80 horas, eu vou trabalhar 80 horas. Não tinha filhos, não me prejudicava muito a nível familiar, porque eu e o meu namorado sempre estudávamos muito e, portanto, não tínhamos muito tempo para o outro, portanto, fazíamos como dava. E, portanto, há aquela humildade que tu tens aos 20 anos e a disponibilidade de tempo de fazeres o que é preciso para lá chegares. E eu trabalhava 80 horas por semana quando não era mais, então não tinha fins de semana, portanto, fazia muito esse esforço. E quem está a começar agora, se calhar pode estar numa outra fase da vida em que essa disponibilidade já não é uma realidade, ou, por exemplo, se me perguntarem, eu com filhas agora não faria isso, sabes? Porque eu acho que a tua prioridade também é diferente. Por isso é que eu digo, é muito importante saberes o que é que tu queres e o que é que para ti é aceitável ou não. Porque eu com uma família agora neste momento não iria trabalhar 80 horas, não quero deixar de poder ir buscar a minha filha à escola às 5h30, não quero deixar de ter esse tempo de qualidade com ela. E isso obriga-me a ter toda uma outra produtividade nas horas em que eu trabalho, começa das 8 às 5, é aquilo e não há cá distrações. E portanto, acho que esse conhecer, o saber quais é que são os teus limites, as tuas prioridades, ajuda-te um bocadinho a guiar e a pensar. Eu posso ir por aqui, ou posso ir por ali, ou a minha estratégia tem que ser muito mais eficaz para chegar rápido mais longe, para que eu consiga de facto fazer o que eu quero. Se calhar também obriga a uma outra coisa que eu só comecei a fazer recentemente, porque já tinha capital para isso, que é investir. Por exemplo, eu nunca investi em marketing, em publicidade. Hoje em dia isso já é uma realidade para mim. Porquê? Porque faz sentido, porque eu quero trabalhar menos, ter um esforço de trabalho, de estar sempre a aparecer. Eu não quero estar sempre a aparecer, eu quero que quando apareço, os meus clientes vêm com muito mais facilidade. E isso lá está, obriga se calhar um esforço financeiro que eu não tinha aos 20 e que agora tenho. Portanto, acho que há vários pontos que é importante a pessoa perceber. Quanto dinheiro é que tu tens para investir, como é que tu queres crescer. Em que fase da tua vida é que tu estás, falaste em isso. Uma coisa é estarmos numa fase de vida em que não há filhos, já são maiores, não é? Mas são as tuas prioridades, o que é que tu queres para ti? Porque imagina, eu aos 20 anos não pensava muito na questão da saúde. Eu tive um burnout em 2018, foi no primeiro ano da empresa e foi muito difícil, porque eu tinha várias contas para assegurar. Hoje em dia, eu penso mesmo, ok, a minha saúde, eu tenho um mês ou dois mais difíceis e eu penso, chega, a tua saúde está em primeiro lugar, a saúde da tua família está em primeiro lugar. Portanto, esta questão das prioridades é muito importante porque lá está a maturidade e a fase da vida em que tu estás vai ditar o que é que para ti é prioritário, porque se calhar tu até queres estar a trabalhar por conta própria, não é? Queres o teu negócio, mas tu não te importas até demorar um bocadinho mais a crescer se isso te permitir ter mais qualidade de vida familiar. E eu acho que não há nada que te venha trazer os anos de vida familiar que tu perdeste. Por exemplo, eu não sinto muito que tenha abdicado da vida com os amigos, de saídas à noite, porque eu saí todos os fins de semana da minha faculdade até fartar. Portanto, quando chegou a altura do trabalho, eu pensei, agora é para trabalhar, não quer saber. E portanto, qual é a prioridade naquele momento de vida, não é? Exatamente. E o foco, eu acho que o foco é muito importante. Mais do que as prioridades, claro que sim, ajudam-te a guiar o teu caminho, mas depois tu tens que estar lá e tu estás lá. Portanto, se calhar, quando nós vamos trabalhar por conta de outro, o negócio é nosso, vamos beber um café, temos menos motivos, estamos a brincar nas redes sociais, não sei o quê, o negócio é teu, toca a trabalhar. É teu, vamos lá, para cá andar. Exatamente. Bom, última pergunta, Mafalda. É uma delícia, ficaríamos aqui à mesa, na verdade vamos continuar seguida, mas vamos lá. Quando estiveres assim no auge dos teus 99 anos, sim, vais ver pelo menos até aos 99 anos. Eu vou viver até aos 150. Ok, bom, então é o meu objetivo. No auge dos teus 99 anos e olhares para trás, o que vais considerar que foi assim o trabalho da tua vida? Olha, para mim a família era muito mais importante do que eu achava. Portanto, porque eu nunca fui aquela pessoa que desse muito valor à família. Eu sempre achei que a tua família são as pessoas que tu escolhes. Ou seja, ser avô, pai, tio, para mim era indiferente, embora tenha uma relação ótima a nível familiar, mas eu nunca dei como garantida a família, sabes? Para mim, os amigos são a família que tu escolhes e a família são aquelas pessoas. Imagina, as minhas melhores amigas são família, os filhos das minhas amigas são família, os meus sobrinhos são. Ou seja, a família eu acho que é daquelas coisas que te ficam para a vida, porque eu vejo hoje em dia pessoas mais velhas que estão próximas de mim e que não criaram relações suficientemente fortes e que hoje em dia sofrem de grande isolamento
por nunca terem investido nesta família abrangente além da tua família, e que depois, como todas as famílias, tens desilusões com o filho, com o primo, com o tio, com não sei o quê, há afastamentos e tu não tens outra rede de suporte em quem te agarrares. E, portanto, eu acho que o que fica muito são as relações que tu vais implementando, e por isso é que eu acho que estabelecer as prioridades e saberes quando é que tens que estar lá para aquelas pessoas é muito importante. Mas o verdadeiro trabalho da minha vida, além da família, porque é importante dizer que é além da família, vai ser todo este percurso que eu construir. E sabes que não tenho nada aquela coisa de adorava que as minhas filhas um dia pegassem na Levit e continuassem, não quer saber. A Levit é minha, se elas quiserem, elas vão para a vida delas. Portanto, não tenho nenhuma questão dessas. Ou seja, eu quero é chegar aos 99 e ter um legado em que, de facto, senti que fiz diferença nas pessoas em quem acompanhei, que ajudei a simplificar o estilo de vida, a alimentação, porque é esse o meu foco, das pessoas em quem eu toquei, de certa forma, que me seguiam, que foram meus clientes. Mas para mim isso é o mais importante, é as pessoas lembrarem-se, olha, eu lembro que eu seguia a Mafalda e tinha aquelas dicas e aquilo ajudava-me imenso, ou ajudou a mudar a forma como eu digeria os alimentos, ou a minha relação com a alimentação. Isso eu acho que é o que fica, eu acho que é o mais importante. E dizias no início a questão do trabalho, e eu acho que de facto o trabalho para mim, é a minha vida, e sempre foi. Para mim sempre foi uma das grandes prioridades e por exemplo, o ser mãe, o dar o salto para ser mãe, foi uma relação de equilíbrio, trabalho, maternidade difícil. Os primeiros meses eu sentia, eu passo de uma pessoa que só fatura, vê gestão, preocupa-se com números, lê revistas e artigos de economia, de finanças e de marketing, para uma pessoa que muda fraldas e faz o jantar e estende a roupa. E isso custou-me imenso. Portanto, os meses de licença e estar parada foram horríveis e eu senti, eu não sou ninguém sem parar de trabalhar. Não, sem o meu propósito, sem as coisas que eu gosto, e portanto encontrar esse equilíbrio foi super importante. Por isso é que eu te digo, eu vou viver até aos 150, que é para poder trabalhar até aos 99. Isso, vá, até aos 99 e olhas para trás, fazes uma reflexão. Sim. E dizes, filhas, agora é com vocês. Não acredito nessa reforma, sabes? Porque eu acho que quem gosta mesmo do trabalho continua a viver, embora possas ter uma experiência diferente de trabalho. Acredito que o trabalho, se faz parte de ti, vai fazer parte sempre. E quando essa parte morrer em ti, tu começas a morrer cada vez mais cedo. Eu vejo isto em todas as pessoas que se reformam, e as pessoas que eu mais admiro são as pessoas que se calhar até deixaram de trabalhar por seus negócios, por conta de, ou seja, se afastaram um bocadinho mas continuam a trabalhar na mesma. Essas são as pessoas mais ativas, mais vivaças, e eu quero ser uma dessas. Quero ser uma avó que leva os meus bisnetos para o trabalho. É, porque na verdade sempre que fazemos isso estamos a servir à vida, estamos a dizer sim, o caminho é para a frente, o caminho é para o mais, o caminho é para continuar. De alguma forma, quando nos reformamos ou quando escolhemos começar a parar, começamos a olhar para trás, começamos a olhar para o menos em tudo também, e começa a parar, a vida começa a parar, na verdade. Se é a tua paixão, Vera, porque é que tu te vais reformar da tua paixão e de repente tens que arranjar um hobby tipo postura, que é uma coisa que me interessa zero, não é? Que é o que normalmente as velhotas fazem. Então eu penso muito nisso, que é, eu até posso estar num papel menos ativo, mas a minha missão de vida, que foi aquilo que me moveu, vai-me sempre interessar. Portanto, uma coisa que eu gostava muito era de poder ter discernimento mental e energia para, de certa forma, continuar a fazer uma coisa que me apaixona, mesmo que seja só comunicar. Tens uma ótima genética, tens uma voz e uma ótima genética. Sim, não sei, porque lá está, a família, as relações familiares são importantes, mas se o trabalho de facto é uma coisa que te faz vibrar e que te faz estar na tua verdadeira essência, eu acho que aos 99 anos tu tens cabeça para isso, continua a tentar ensinar, ou passar conhecimento, ou fazer parte daquilo que foi uma réstia da tua vida ativa e feliz, porque isso para a tua memória, para a tua energia vai ser super importante, ainda que seja uma hora por dia. Ainda que seja. Minha querida Mafalda, tão bom. Ficámos aqui horas a conversar. Muito obrigada por teres vindo. Vamos continuar aqui na mercearia. É verdade. Muito obrigada. Obrigada. E avançamos, assim seguimos. Espero que gostem, que de alguma forma tenha feito sentido. Até já!